Uma relação contendo dependência e afeto, ou seja, no vínculo, indica algo duradouro e não apenas momentâneo. A conexão, você liga o computador, por exemplo, na área de informática, e você está ali conectado. Ou você está com o celular, está conectado. Caiu, já foi, você já não está mais conectado. Quando você vai trabalhar com vínculo, você trabalha com algo mais duradouro. Eu gostaria que você caminhasse comigo com essa diferença das palavras. Nós temos na Bíblia algumas situações que mostram exatamente a diferença entre pessoas que tiveram momentos com Deus e pessoas que tiveram uma relação duradoura, permanente. Começamos com Caim. O que nos diz aí essa passagem que está aí, de Caim? A letra está um pouquinho baixa para mim aqui, está um pouquinho pequenininha para mim, mas está dando para ler. Eu acho que aqui eu consigo ler. Melhor eu ler aqui, né? Então o que diz assim? Gênesis 4, 1 a 16, diz assim: ele, Caim, afastou-se da presença do Senhor e foi aonde? Viver na terra de Nod, a leste do Éden, que era o jardim que Deus tinha feito. Essa narrativa aponta para uma ideia de ligação momentânea. Caim mata o irmão e foge. Ele foge de onde? Ele sai e afasta-se da presença do Senhor. Mas também no livro de Gênesis nós temos uma outra situação, que é de Enoque. Gênesis 5, 21 a 24 diz que Enoque andou com Deus por 300 anos. Interessante que ele teve 365 anos. É interessante que até os 65 anos a Bíblia não fala a vida de Enoque, se ele andou com Deus ou não. Mas ele tem um filho. Nasce para ele um filho. E quando esse filho nasce, a Bíblia diz que a partir dos 300 anos, ele andou com Deus. E andou de forma tal que Deus o tomou para si. Aqui a ideia é de uma relação crescente que parece ter incitado Deus a levá-lo para si. Não há explicações por que Deus o levou. Não dá nem explicação como Deus o levou. A gente não sabe, por mais que você queira estudar, mas a sensação que muitos têm, e alguns estudiosos comentam, e eu também entendo assim, é que era uma relação tão próxima, tão contínua, tão verdadeira, tão necessária, eu vou dizer visceral aqui dentro, que Deus disse assim: não dá para ficar longe desse homem. E ele certamente deve ter dito: não dá para eu ficar longe de ti. Tem uma canção da Ana Paula que diz: longe de ti não quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Enoque aponta para isso, aponta para esse lugar de uma relação tão profunda e crescente que Deus certamente disse assim: eu vou trazer ele para mim. Mas vamos ver outra situação, outro exemplo. Nós temos Jó. Na sua relação com Deus, Jó afirma que antes da sua experiência de sofrimento, uma experiência muito profunda, e eu não sei se você ouviu a mensagem de domingo da pastora Semi, uma mensagem que toca nesse ponto, como é que pessoas que são corretas, justas, andam bem, dão bom testemunho, aparentemente você não vê absolutamente nada que encontre nelas que as desabone, e elas sofrem. E sofrem às vezes situações difíceis. Eu conheci um irmão que no trabalho, um chefe novo chegou e perseguia ele constantemente, sem motivo, não conhecia ele, chegou e já perseguiu. Ele pedia oração e entendia que aquilo era uma coisa espiritual, porque como é que um chefe chega e ele disse: será que ele tem alguém para botar no meu lugar? Será que ele está querendo dizer assim: eu vou fazer de tudo para sair? E ele pediu muita oração. Sabe o que aconteceu? Já tem uns 3 anos que eu conheci essa situação. Aliás, um pouco mais, nem me lembro a data. Mas eu soube recentemente que esse chefe se tornou amigo desse irmão. E como foi que ele conquistou isso? Dando testemunho, orando e fazendo o trabalho de maneira mais dedicada ainda do que antes. Quantas vezes a gente está numa situação dessa e a gente se aborrece, vai atrás da nossa justiça, eu quero ter razão, eu quero provar que eu estou certo.
Não é possível, a minha dignidade está em jogo, a minha reputação, então eu vou brigar, eu não vou me dobrar, eu vou bater de frente. Será que é isso que nós devemos fazer? Eu fico pensando em outras situações nas quais algumas pessoas se anulam e também perdem toda a ideia de dignidade e se sujeitam a algumas situações que são absurdas. Relações de casais e que às vezes um é terrivelmente implacável com o outro. A pergunta que fica é: até que ponto eu me submeto a uma situação de estresse, a uma relação que está me pressionando? Jó, na minha visão, é um exemplo daquilo que seria o extremo humano. Mais do que Jó, só Jesus para mim, como exemplo na Bíblia de sofrimento. Perde tudo, filhos, bens, a própria saúde fica comprometida a ponto de tirar um pouco daquela, não sei se era secreção, enfim, aquela coisa que ia despelando, porque ele estava leproso, com um caco de telha, e ele passa por uma experiência. Querido, eu e você não temos ideia do que é aquilo. Eu não tenho ideia. Eu já li muita coisa, mas eu não faço ideia do que é aquilo. E eu queria que você pensasse um pouquinho. O que você está passando? O que você já passou que pode ter significado algo no limite? Algo que testa você até o limite. A pergunta é: qual é esse limite? Vamos ver se até o final dessa mensagem a gente encontra essa resposta. Eu espero que sim. Mas o que está dizendo ali? Ele disse que conhecia Deus de ouvir falar. Você, eu, podemos estar na igreja, ser membros, cantar, fazer parte da EBD, estar no GC, cumprir toda uma trajetória, uma jornada que, aos olhos seus e de alguém, significa que você de fato está vivendo uma relação com Deus. A pergunta é: quem afirma que eu e você estamos vivendo de fato uma relação com Deus? Algumas coisas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então isso começa entre você e Deus. Na sua relação, no quarto orando, quando está sozinho. O nosso querido Asaf Borba estava dando uma mensagem uma vez num congresso, e ele disse: uma vez o Senhor falou para mim, eu estava cansado, estava me deitando, e quando eu acabei de deitar no travesseiro, o Senhor falou comigo: eu conheço os meus servos quando eles estão reclinados sobre o travesseiro. Eu os sondo. Quem dorme bem aqui, irmãos? Oh, glória, a maioria dos irmãos, glória a Deus. Eu conheço gente que tem uma dificuldade enorme para dormir. Eu digo para todo mundo que eu só preciso de uma coisa para dormir. Uma condição imprescindível: estar acordado. Mais nada. Eu só preciso estar acordado, irmãos. Eu durmo com aquela... Tem uma bênção chamada Edson, que eu estava num restaurante com a turma, e eu estava tão cansado que eu dei uma cochilada. Essa bênção tirou uma foto e botou num grupo. Irmãos, eu não durmo em pé porque não dá, né? A gente cai, né? Mas eu já dormi, ou vocês não têm ideia dos lugares que eu já dormi e quando eu já dormi. Eu durmo bem, agora eu tenho que dormir no mínimo 5 horas. Menos de que isso fica ruim, mas eu deito e durmo. E sabe o que é que me vem à mente quando eu vou dormir? A Bíblia diz assim: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. E ainda vem o texto que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes repousar em paz. Se você tem problema de insônia, claro, tem situações aí que são médicos meus. Eu me lembro do irmão Tassi, que passou uma época lutando, dormindo com dificuldades. Graças a Deus que ele venceu. Mas se você não tem um problema mais, eu diria, orgânico, mas é a mente que está cheia. Antigamente era o Winchester, agora é o que fica rodando direto? Ainda existe o Winchester, é o que? HD. O HD, ó, tá lá, ó. Você vai perceber que a sua mente está cheia de coisas. E Jó ouvia falar muita coisa sobre Deus.
Você pode estar na igreja ouvindo muita coisa sobre Deus, mas a sua mente pode estar dispersa, sem estar atenta a mente ao que Deus está falando. Mas mesmo que você seja uma pessoa atenciosa, conhecer Deus de ouvir falar é a experiência dos outros que você está tomando para si. Qual é a sua experiência na relação com Deus? Quanto que você conhece o Senhor? E Ele passou por aquilo tudo, agora Ele diz: eu te conheço de andar contigo. Que mudança de relação. Portanto, já foi dito aqui e orou-se aqui hoje, creia, Deus usa todas essas situações para trazer você para esse lugar dessa relação. A matéria-prima, uma das matérias-primas mais poderosas na mão de Deus, é o sofrimento, é a luta, é a tribulação. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de algumas, de todas. Mas Demerval, isso é verdade, pastor Demerval? É. Talvez não livre do jeito que você queria, na hora que você queria, mas Ele livra de todas. Eu queria falar sobre, caminhar já um pouco para a conclusão, conexões ou vínculos. Quais as condições que se fazem necessárias para que haja uma relação permanente, duradoura, consistente, profunda e crescente com Deus? Como é que eu faço para ter? Como é que eu faço para ter esse tipo de relação com Deus? Se você me disse, pastor, que eu posso até estar na igreja, ouvindo muita coisa, fazendo muita coisa, e eu não ter essa relação, qual é a condição sine qua non, ou seja, sem a qual não é possível? Qual é a condição? Esse versículo de Isaías nos fala. Ele vai dizer que é necessário, duas coisas são necessárias. Primeiro, a contrição. Contrição é o estado de um coração quebrantado. E na Bíblia o termo remete a algo que é esmagado, triturado. Com o tempo passou a representar uma oração de arrependimento. Percebe como as palavras elas vão mudando? Essa questão semântica é importante. Você gostaria de saber que você está sendo esmagado e triturado? Jesus foi assim. Olha que esse versículo sempre mexeu comigo. Todavia, agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Eu nunca entendi, irmã Cecília, por que Deus pegou o filho dele e moeu. Eu não entendia perceber. Querido pastor Henrique, eu digo, não é possível, eu sou pai e eu não consigo entender isso. Mas o versículo seguinte diz assim: todavia agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar. Mas diz assim: o trabalho das suas mãos ele verá e se alegrará. Você é o trabalho das mãos de Jesus que o Pai se alegra. Foi por causa do amor para com você que o pai, ao esmagar, triturar o filho, moê-lo, como quem está pisando no lagar, né? A gente viu aqui o pastor Will falando sobre fazer aquele trigo no lagar. Não era lugar de lagar. O lagar era lugar de se pisar nas uvas, para que você pudesse fazer com que elas fossem esmagadas e o sumo descesse. Deus fez isso com o seu filho, por sua causa. Para que hoje você esteja aqui, ouvindo a palavra, com o nome escrito no livro da vida, esperando Jesus e na certeza de que você vai morar eternamente com Ele. É por isso que Deus, ao olhar para Jesus e fazer o que fez, Ele pôde ter prazer, não em ver o filho sofrendo, mas em ver o resultado. Eu não sei se vocês conheceram um teólogo, ele morreu, chamado Myles Munroe. Ele nasceu nas Bahamas, fortão. Ele falou uma coisa que eu entendi. Ele diz: olha, Deus, quando vai fazer um negócio, Deus pega, vai lá na frente, vê a coisa pronta, olha e volta cá atrás. Olha, volta na nossa linguagem, né? E ele vai pegar a matéria-prima para preparar aquilo
do propósito que ele já viu. Dá para confiar num Deus que sabe tudo? Você não conhece o fim da história. Por isso que a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Ele sabe, Milton, o fim da história. Ele sabe, Irondi, o fim da história. Ele sabe que quando você chegar lá diante dele, essa cena para mim é fortíssima. Jesus apresentando você ao Pai. Olha que momento, irmã Jaque. Ele apresentando você ao Pai e vai dizer: Pai, aqui é José Gama. É ele, é. Claro que Deus não vai fazer isso. Isso é uma linguagem figurada minha, né? É ele que orou uma vez por aquele problema. Lembra? E eu intercedi. Eu estava do teu lado, clamando por ele. Aí ele vai dizer: Aí você vai olhar e vai dizer: é esse que é o Pai? É. Aí Jesus vai dizer assim: ó, senta aqui à direita, onde eu sentei. Você vai sentar-se à direita e vai ficar olhando para o Pai. Deus está vendo isso agora. Deus está nesse momento vendo você sentado na glória, ao lado do Pai, dele, porque Jesus garantiu isso. Dá para tirar os olhos da tribulação, dá para tirar os olhos de todo esse sofrimento, de tudo isso que você está passando e enxergar lá, enxergar para frente. Que o Espírito Santo nos ajude a viver como quem vê o invisível. Andar por fé é andar além do que as circunstâncias dizem. Era assim que Moisés andava. Era assim que aqueles homens andavam. E o que é que a Bíblia nos diz mais? Outra condição é humildade e abatimento. Você quer ter contrição? Então você vai ser triturado. Outra coisa é humildade ou abatimento. Humildade na Bíblia está ligada à ideia de aflição. Muitas vezes é por meio dela que o espírito humilde é formado. É através dessa ideia de você ser afligido. Você precisa ser afligido. Lembra do salmista? Todavia foi-me bom ter sido afligido. Quem pode experimentar dizer que é bom ter sido afligido? Irmãos, isso não é fácil. Não é fácil. Não sei quantos conheceram o irmão Sérgio Pimenta, foi um compositor, fez várias músicas, fazia parte do grupo Vencedores por Cristo. Ele teve um câncer, começou uma dor na perna, e esse câncer evoluiu, ele teve metástase óssea, e as pessoas que visitavam ele no hospital, vários disseram. Eu liguei para a esposa dele quando ele morreu, conversei com ela, e ela disse: olha, irmão, pessoas saíam do hospital chorando, dizendo: eu vim visitá-lo e saí consolado. Saí com a palavra de renovo. Como é possível? Dores insuportáveis que ela disse que ele sentia. As medicações fortes para manter ele num estado razoável. E ele partiu para o Senhor cantando: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Canções lindas que ele fez na dor. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel para quem, estando na dor, precisa dessa palavra de amor. Jesus fez isso por você. Recentemente eu estava aqui louvando ao Senhor e uma irmã que eu sei que ela passou por uma perda muito profunda. Ela veio aqui à frente. Na hora que ela veio, eu olhei e eu me identifiquei com aquela dor e orei por ela. Você às vezes não tem ideia de como Deus te usa quando você vai junto de alguém e ora e põe o ombro. Você não tem ideia do que o Espírito Deus pode fazer através de você. Por isso que nesta manhã nós ouvimos a palavra que o pastor incentivou-nos, de que se consagre para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque esse coração humilde, esse espírito, para ser formado, ele precisa de passar por essas aflições. E ao invés de você ficar olhando para as aflições, diga: Senhor, me use no meio dessa aflição, me ajude a ser esse instrumento, porque com a mesma consolação com que você é consolado, você irá consolar outros. É esse o propósito.
Mas eu queria dizer o seguinte: é no coração contrito que ele vai gerar algo novo. Porque em Isaías 57 diz: eu habito no alto e subi no monte, eu estou lá, né, em toda a glória, mas também eu habito com o contrito e o abatido de espírito. Para que ele faz isso? Ele quer fazer isso aí. Ele quer dar um ânimo novo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Duas irmãs vieram aqui nesta manhã porque não se sentiam acolhidas, ou sei lá, essa sensação de solidão. Eu já senti isso. Você já deve ter sentido isso. Onde está Deus? E o salmista disse: por que perguntam as nações, onde está o nosso Deus? E o salmista, conversando consigo, disse: por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. Você tem o hábito de conversar com a sua alma? Faça isso. Eu aprendi a fazer isso. Quando às vezes eu estou meio aflito, eu digo: peraí, Dermeval, o que está acontecendo? Aí os textos vão se lembrando, vão vindo para a minha mente. Ele prometeu estar comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz para mim, aí eu vou dizendo para mim mesmo que a palavra de Deus, na verdade, é o Espírito Santo que vai fazendo isso. Você precisa estar cheio da palavra para que o Espírito use exatamente essa matéria-prima na sua mente e você possa dizer como salmista, no Salmo 108, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei louvores. Seu coração está firme, mas para estar você precisa estar com Ele, vinculado ao Senhor. Não tem momentos. Vem ao culto, louvamos, adoramos, nos alegramos, como o pastor orou aqui, uma vida talvez dupla. Aqui uma bênção e lá fora. Quando eu saio daqui, quem eu sou? Como eu vivo? Como eu ando? Eu estou tendo conexões com Deus ou eu estou vinculado? E para estar, eu preciso estar nessa atitude de coração contrito e espírito quebrantado. O que Deus quer encontrar em você nesta manhã e todos os dias é um coração contrito e um espírito quebrantado. Você quer isso? Em uma era em que as pessoas estão dizendo que você precisa estar empoderado, vender bem a sua posição, podem vir, irmãos. Você precisa estar cada vez mais ciente de quem você é. Você só pode ser alguma coisa em Deus. Fora dele, nada. Por isso que a palavra de Deus diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo perde o seu sentido. Lembra o que o nosso poeta disse? Tudo perde o seu sentido sem o meu Deus. E é isso mesmo. Eu quero convidar você para um momento de despojar-se diante do Senhor, para que o Espírito Santo promova em nós quebrantamento. Quebrantamento. Não sei se vai ter choro. Nem todo mundo chora quando está assim. Mas que pode haver uma tristeza, algo que lhe traga. E a tristeza, segundo Deus, ela gera o quê? Arrependimento. Você talvez precise disso nessa manhã. Se você está vivendo uma vida de vínculo, de relação com Deus, amém. Mas se até aqui tem sido conexões esporádicas, que depende de uma bênção, que depende de algo que Deus fez, é pouco. Você ainda está na experiência de Jó, que conhecia o Senhor de ouvir falar. Você precisa estar andando com Ele todos os dias. Olha o que é que Davi disse no Salmo 51. Eu não coloquei aí, mas lembrei desse versículo. Ele diz o seguinte: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, e nunca rejeitarás um coração humilde. Deus nunca rejeita um coração humilde e um espírito quebrantado. Lembra de Acabe, aquela tribulação que disse que Elias era o perturbador de Israel? Vocês lembram, casado com Jezabel? Acabe pintou poucas e boas. Quando foi um dia, Deus falou, Acabe começou a chorar. E ficou, e falou. Aí Deus chegou para Elias e disse: vistes como Acabe reagiu? Gente, eu fico impressionado com essa sensibilidade de Deus. Um homem que estava fazendo as coisas que estava fazendo, mas na hora que o coração se quebrou, Deus olhou.
Lembra de Manassés? 55 anos governando Israel, idolatria de todo lado. Lembra-se disso? Pois quando ele estava lá na prisão, quando ele estava lá no outro reino, ele se arrependeu e orou. E o que foi que aconteceu? Deus ouviu a oração de Manassés. O espírito dele se quebrantou. Eu quero convidar você a estar em pé. Talvez alguns queiram se ajoelhar. Faça isso. Por que está em pé? Porque quando você fica sentado, você tende a relaxar. Você quer se ajoelhar? Fique à vontade. Mas eu queria que você estivesse em pé diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de manter o meu vínculo contigo, mas não depende de mim, depende de ti. E qual é o meu papel? Quebrantar-me e estar contrito no coração. Traz, Espírito Santo, essa contrição hoje para mim. Vamos ouvir a canção. Aleluia. Quem quiser se ajoelhando, pode fazê-lo. Mas entregue. Permita. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Aleluia. Mas ainda é pouco, sei, comparado ao que ele fez por você. Aleluia. se comparado ao que Ele chama você para ser mais do que servo, ser amigo, andar com ele. sou apenas Aleluia. servo. Aleluia. Teu amigo me tornei. Então cante isso, crendo. Não importa as circunstâncias, eu vou te adorar, te louvar, me entregar, depender, permitir que o teu Espírito me esmague, me triture, para eu estar no lugar certo. Aleluia. Somente a Ele, somente a Ele. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Ó Espírito Santo de Deus. Eu não posso, nós pastores não podemos fazer aquilo que só Tu podes fazer. És Tu quem quebrantas o coração do homem. Por isso que não devemos resistir se hoje ouvimos a voz do Espírito. Por isso, Senhor, que nós clamamos: ó Espírito, vem, convence-nos daquilo que precisamos ser convencidos, para que possamos tirar os olhos daquilo que estamos apegados. Deixarmos dessa vida de conexões esporádicas, mas vivermos vinculados a Ti, permanente e constantemente, e de forma crescente cada dia mais. Tu és uma fonte inesgotável. Venha saciar a sede do Teu povo. Eu peço, Senhor, que aqueles que estão com o coração assim, um tanto quanto insensíveis, que o Teu Espírito toque e traga esse constrangimento que vem dos céus, que nos faz cair aos Teus pés e reconhecer que só Tu és Deus. Eu rogo isso, não só pelos que estão aqui, mas os que estão agora na live ouvindo. Quebrante o coração, e que haja ser um vínculo permanente para viver contigo todos os dias, dentro da dimensão que Tu disseste: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse senso constante da Tua presença, que seja uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Não importam as circunstâncias.